Olá, banco! Sento em você todos os dias, mas quem diria que você ia ficar famoso na prova do Enem? Pois é, o Enem tá fazendo o jogo da cadeira com a gente. Vem comigo que eu te explico essa questão do Enem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você tá aí estudando pro Enem, tá confortável, tá sentado direitinho no seu banquinho ou no seu tamborete, é a mesma coisa. Pois bem, é isso que o Enem nos traz aqui, uma questão dando voz a esse objeto que a gente não dá tanta importância, uma cadeira sem braços, um banquinho. E o tamborete vai falando aqui pra gente. Sou um ser inanimado, mas já tive vida pulsante em seivas vegetais. Fui um ser vivo. É bem verdade que do reino vegetal, mas isso não me tirou a percepção de vida vivida como tamborete. Guardo apreço pelos meus criadores, as mãos que me fizeram, me venderam, e pelas mulheres que me usaram para suas vendas e de tantas outras maneiras. Essas pessoas sim tiveram suas subjetividades, singularidades e pluralidades, que estão incorporadas a mim. É preciso considerar que a nossa história, de móveis de museus, está para além da mera vinculação aos estilos e à patrimonialização que recebemos como bem material vinculado ao patrimônio imaterial. A nossa história está ligada aos dons individuais das pessoas e suas práticas sociais. Alguns indivíduos consagram-se por terem determinados requisitos, tais como o conhecimento de modelos clássicos ou de destreza nos desenhos. Tá aí o tamborete tendo a sua voz e falando pra gente sua origem, sua transformação. Sua origem que é vegetal, porém a sua existência como tamborete, como banco, se deve à ação humana. A partir daí, ao descrever-se como patrimônio museológico, pensando ali o banquinho como um patrimônio museológico, o objeto abordado no texto associa a sua história às, quer dizer que um banquinho, tal como está sendo expresso nesse texto aqui em cima, esse banquinho ele tem a sua história associada a quê? O que ele está dizendo que a sua existência se associa? Habilidades artísticas e culturais dos sujeitos? Parece que sim. Vamos ver as outras alternativas para ter certeza. Vocações religiosas e pedagógicas dos mestres? Não. Ainda que tenha ali um mestre que faça o banquinho, mas a vocação religiosa foge um tanto aqui do texto, pelo menos. Naturezas antropológica e etnográfica dos expositores não é uma mera questão de expor o banco, ainda que esteja no museu, não se trata de uma mera exposição, que seja antropológica ou etnográfica. Não está falando aqui de estudos de povos a partir de um banco. Está falando da nossa característica social de criar um banco. Então, não é uma natureza antropológica, não é uma característica etnográfica de um banco que está em questão. Preservações arquitetônica e visual dos conservatórios. Bom, está falando de museu, não de conservatório, e muito menos da arquitetura desse conservatório. Está falando do banquinho. Vamos respeitar o banquinho também, né? Não é o conservatório. Vamos dar o lugar para o banquinho. Competências econômicas e financeiras dos comerciantes. Até fala no texto que foi usado para vendas. Foi usado para movimentar a economia. Mas isso é só um exemplo do uso do banco. Não é o que realmente está caracterizando ele. O que o próprio banquinho está falando para gente, o que o tamborete está falando para gente, é que foi utilizado muitas habilidades, muitas subjetividades, singularidades e pluralidades para a existência do banquinho. Quer dizer que foi usada uma habilidade artística para construir uma cultura nossa. É a habilidade artística e cultural dos sujeitos que está em questão aqui nesse texto. Por isso, é a alternativa A. A. Se mesmo assim você ficou com alguma dúvida, escreve aqui pra gente que eu respondo para ti.
Um bom beijo para você e para o seu tamborete.